Olá, meus irmãos, vamos começar mais um Momento Missionário e vamos começar, como sempre, falando nosso tema e a nossa divisa. E o nosso tema é Fale a toda gente. A nossa divisa diz o seguinte: E disse o Senhor em visão a Paulo, não temas, mas fale e não te cales. Atos 18:9. Ó Senhor, que eu seja instrumento em tuas mãos, pra toda a gente por todo canto, pra que todos saibam que tu és o Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Ó Senhor, que eu seja instrumento em tuas mãos, pra toda a gente por todo canto, pra que todos saibam que tu és o Cristo, o caminho, a verdade e a vida. Cada vez que a grande comissão é apresentada, surge uma ênfase diferente. Em Marcos, somos chamados a pregar. Em Lucas, nós somos chamados a testemunhar. E já em João, nós somos chamados a representar Jesus. Contudo, em Mateus, Jesus envia os discípulos a fazer outros discípulos, a batizá-los e assim integrá-los dentro da vida da igreja e ensiná-los a obedecer a tudo que Jesus nos ordenou. E dessa forma, Jesus estabeleceu um método reprodutivo prioritário para missões. Este é o método recomendado por Jesus: ensinar o que Jesus ensinou, ensinar a obediência no Pai, no Filho e no Espírito Santo, ensinar a prática da fé e não apenas saber a seu respeito. Querido povo batista do estado das Minas Gerais, nós estamos em plena campanha de missões estaduais 2022, que tem como tema Fale a toda gente. Por que devemos falar a toda gente? Em primeiro lugar, porque esta é uma missão da igreja e uma ordem de Jesus. Nós devemos falar a toda gente, começando a nossa casa, na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade. Nós devemos falar a toda gente, aqueles que estão nas faculdades, nas escolas, nos presídios e nos hospitais. Nós devemos falar a toda gente, aqueles que estão perto e aqueles que estão longe. Nós devemos falar a toda gente no sul de Minas, no Triângulo Mineiro, no norte de Minas, no Vale do Mucuri, no Vale do Jequitinhonha. Enfim, nós precisamos falar a toda gente que perece sem Deus, sem paz, sem nenhuma esperança. Mas é a graça de Deus que precisa se manifestar em cada coração vazio desse estado das Minas Gerais. Portanto, vamos falar a toda gente a tempo e fora de tempo. Obedientes ao chamado da grande comissão. As últimas palavras de Jesus para os seus discípulos antes de ser assunto aos céus foram: vão e façam discípulos de todas as nações. Uma tarefa a ser cumprida pela igreja até que todas as nações, todas as tribos, povos e línguas confessem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Como corpo de Cristo, precisamos completar essa missão. Hudson Taylor foi um missionário pioneiro entre os chineses em meados do século XVIII e que deixou um grande legado para a obra missionária. E certa vez ele disse que a grande comissão ela não é uma opção para ser considerada, mas uma ordem para ser obedecida. Jesus, após nos entregar a grande comissão, também nos deu uma promessa e um incentivo para completar a nossa missão. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Como seguidores de Jesus, a nossa única opção é obedecer ao chamado da grande comissão e cumprir a nossa missão.
Ele nos entregou a tarefa e tem nos capacitado e tem nos dado todos os recursos para realizá-la ainda neste século. E Missões Estaduais tem a missão de fazer discípulos de todas as nações e de todos os lugares ainda não alcançados, através da mobilização das igrejas para conectar pessoas a Jesus, transformando comunidades e impactando nações com o Evangelho. E todos os obreiros de missões estaduais estão comprometidos com a grande comissão. No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, o verso 15, Jesus disse: "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura." Este mandamento é para todos nós, que um dia fomos alcançados pela graça salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus. Por isso, fale a toda a gente em obediência ao nosso amado Senhor e Salvador. Fale a toda a gente cheios da compaixão e da graça salvadora de Jesus. Fale a toda a gente com muito entusiasmo, com muita alegria e na certeza de que o Espírito Santo de Deus converte os corações e dá a vida eterna. Fale a toda a gente. Fale a toda a gente. Fale a toda a gente. E cremos que vamos cumprir a missão da grande comissão que nos foi enviada. E Deus conta com todos os seus discípulos para a obra missionária. Agora que estamos na reta final da nossa campanha de missões estaduais, você não pode ficar de fora e precisa participar conosco se ainda não participou. Continue orando pela obra missionária aqui em Minas Gerais. Ore por cada campo que nós conhecemos que foi trabalhado nessa última campanha. Participe com a sua oferta, não deixe de contribuir. Então é isso, meus irmãos. Vejo vocês no nosso próximo vídeo de encerramento dessa campanha. Deus abençoe.